Pessoal, nós estamos hoje com o seu Tony, tá? De 72 anos, né, seu Tony, agora. Seu Tony tem uma história muito bacana para contar pra gente, tá? Inclusive no final eu vou deixar um alerta para vocês. Isso é um novo quadro que a gente está fazendo agora, é o quadro do mundo real, da vida como ela é, sem filtro e o verdadeiro bastidor da urologia. Então, seu Tony, tá? Ele veio com a gente para fazer o rastreamento do câncer de próstata e ele vai contar alguns detalhes para a gente em relação a essa história clínica dele. Eu estou aqui em primeiro lugar, eu que provoquei esse encontro, porque eu estou completando um ano que fiz uma prostatectomia radical robótica com o Dr. Rodrigo e eu me sinto uma pessoa completamente feliz, alegre, contente com o que aconteceu. E se quiser eu vou dar uma perspectiva do que aconteceu no passado, né, na minha história. A minha história é muito interessante. Eu tinha próstata pequena, macia, PSA 1.4, para minha idade me disseram que era boa, e fazia 2 anos que eu não ia ao urologista. Porque um urologista lá de Brasília me disse: olha, seu Tony, eu disse: doutor, qual é a chance de eu ter um câncer de próstata uma hora? Ele disse: quase zero. Não posso lhe garantir, mas quase zero. Mas volte daqui a um ano. E eu não voltei daqui a um ano. Eu voltei daqui a 2 anos. Porque eu já estava... O que me fez ir ao médico não foi nem a Dr. Rodrigo, foi um outro médico excelente aqui da cidade, um clínico. E ele me disse... Eu fui lá porque eu estava fazendo muito xixi de noite. Gente, mas isso aqui é muito esquisito, né? Aí eu fui... Aí o médico disse: olha, sua próstata, ele que me disse isso, sua próstata é macia, pequena, deve pesar aí umas 40 gramas e 1.4 de PSA. Mas, aí ele fez o toque. Mas eu tô achando um negocinho aqui que eu não sei o que é isso, nós vamos investigar. Mas eu tenho quase certeza que não é câncer. Aí investigamos, tinha 3 cânceres de próstata. Uma vacilada minha de passar só um ano a mais do que o médico tinha me dito e acabou nessa cirurgia que foi um sucesso, graças a Deus, a equipe excelente comandada pelo Dr. Rodrigo. É isso aí, pessoal. Então, esse acompanhamento anual é extremamente importante, tá? Porque a gente tem que fazer de uma forma preventiva. Então é justamente isso que a campanha do Novembro Azul alerta, porque o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a gente consegue mais cura, a gente consegue tratar o paciente com mais eficácia e mais chance de cura, superando os 90%. Então, no caso do seu Tony, ele passou 2 anos sem um segmento e quando ele fez, quando ele foi investigar novamente, já estava um pouco mais avançado, tá? A cirurgia dele, a gente fez, além da retirada da próstata, a gente teve que retirar os linfonodos também da região pélvica, que demorou mais a cirurgia e pode deixar a cirurgia um pouco mais mórbida, né, com possíveis complicações do pós-operatório. Mas olha que interessante na história clínica dele. Quando ele fez a investigação do câncer de próstata, ele fez na época com a biópsia transretal, mas hoje em dia existe a biópsia transperineal. É uma tecnologia nova que a gente está usando para melhorar a acurácia do exame. Esse exame tem a finalidade de tirar alguns fragmentos da próstata. Então ela melhora a acurácia do exame e causa menos complicações. E aí a gente passou para a cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica? É uma plataforma, que a gente consegue fazer a cirurgia da prostatectomia radical com mais segurança. Então, o refinamento dos movimentos, a melhor visão, as pinças articuladas, a gente consegue fazer a cirurgia da prostatectomia radical com mais eficácia, com menor sangramento e o paciente tem uma recuperação mais rápida, com melhores resultados oncológicos, ou seja, melhor margem em relação à parte do câncer e resultados funcionais melhores também. Então essa cirurgia ela pode deixar sequelas como a perda de urina
tá? De forma involuntária, ou seja, o paciente perde urina sem querer. E além disso, a questão da potência sexual. O paciente perde a potência porque mexe nos nervos. E com a cirurgia robótica a gente diminui muito esse risco em relação à continência. O seu Tony agora, ele está continente e podemos falar com muita alegria, né, seu Tony, que também está com uma boa potência. Então isso é da qualidade de vida para os pacientes, tá? E o alerta que eu deixo para vocês, que eu prometi que ia dar no final da entrevista, tá? É justamente esse. Independente de sentir ou não sintomas do trato urinário, tem que ir ao médico, ao urologista, para fazer a investigação do câncer de próstata. Eu tenho um conselho para dar, eu não sou médico, mas de tanto conversar sobre o assunto, conhecer gente que operou, etc., o conselho que eu dou, o doutor está dizendo que é 1 ano, né? Eu já estou dando um conselho totalmente diferente. Vá de 6 em 6 meses. Porque eu tenho um caso de uma pessoa lá de Brasília que fazia anualmente, e no ano que ele fez, a última, janeiro, 3 meses depois ele estava com câncer de próstata e teve que tirar. Sim. Então não pode debochar. Se você debochar, você vai morrer. Muito obrigado.